O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo ao FPR Notícias dessa quarta-feira. Fique com a gente. Mais de 7 bilhões de pessoas disputam a água em todo o mundo. E a escassez desse recurso tem implicações sociais, econômicas e políticas. Fique com o segundo episódio da série Os Desafios da Água, produzida pela UFPR TV. A grande questão do uso da água não está apenas nas condições climáticas. Estas são apenas uma parte do problema. Dentro desse sistema, o uso inadequado do solo, o crescimento urbano desordenado, o uso excessivo de combustíveis fósseis como o petróleo e a falta de conscientização do consumo levam à escassez do recurso. A informação geral que chega para a população é o que é? É um problema climático, de déficit hídrico, estiagem, perfeito? E daí, não é só isso, mas é uma questão também de planejamento. Eu inverteria isso. É um problema de planejamento. É um problema de falta de gestão, de manejo de água. Mas não é só isso, é estiagem. Está entendendo qual é a lógica? Então a população diz, não, a questão da crise da água é porque você tem uma estiagem muito forte. Ora, mas tecnicamente a gente sabe trabalhar isso. Atualmente a gente não consegue planejar a expansão urbana, a expansão dos usos humanos para a agricultura, tendo como prioridade a manutenção da água, a conservação da água nas florestas e no solo. Então é uma questão multidisciplinar, multi-institucional, que infelizmente a nossa sociedade não está conseguindo tratar. E muitas sociedades que não conseguiram tratar desse assunto de maneira integrada, acabaram padecendo e acabaram inclusive se extinguindo por conta da falta desse insumo básico para o florescimento, para a manutenção da vida humana. No Nordeste brasileiro, se tornou de certa forma comum. São regiões secas, onde a população se utiliza de cisternas e recolhimento da água da chuva para suprir as suas necessidades. E no final de 2014 e começo de 2015, foi a vez do Sudeste brasileiro enfrentar a crise hídrica. Sistemas como Cantareira reduziram a sua capacidade e a população vive sob a ameaça de apagões e racionamentos. Já no Paraná, a situação é diferente, ainda que o estado já tenha sofrido crises como a de 2002. De lá para cá, o estado tem gerenciado a água de forma a não desperdiçar o recurso. Nós temos, incentivamos junto aos nossos municípios que operamos, via até uma verba que é um fundo para saneamento ambiental, para a melhoria ambiental das cidades, visando justamente que as prefeituras preservem as nascentes desses rios, e com isso nós vamos ter uma quantidade e uma qualidade de água melhor para todas as cidades do estado. O Paraná tem 16 bacias hidrográficas. No estado, a maior parte do consumo é para o abastecimento público, são 42%. A demanda industrial consome 24% dessa água. Agricultura e pecuária juntas são responsáveis por outros 34%. Em Curitiba, os reservatórios encontram-se com 100% da sua capacidade. Nossa posição geográfica proporciona um nível considerável de chuvas, que abastecem os reservatórios, além dos aquíferos, que são águas subterrâneas retiradas através de poços, que complementam o abastecimento em alguns pontos da cidade. Mesmo com toda a fartura de água na região leste, a região oeste do Paraná sofre resquícios da falta de água no país. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a água é retirada do lago de Itaipu. Com o aumento no fornecimento de energia decorrente da crise, os reservatórios estão abaixo dos níveis, comprometendo o abastecimento. Para gerenciar tal situação, a Sanepar construiu bombas flutuantes que são capazes de captar água em qualquer nível do rio. Recentemente, em função do aumento de consumo de energia, em dezembro de 2013,
a produção de Itaipu bateu o recorde e o nível da água baixou e a nossa captação, 70% da água de Foz do Iguaçu, nós captamos do Lago Itaipu. Tá? E pôs em risco, vamos dizer, a entrada de água, ou seja, então assim, nossos equipamentos e a entrada de água estava baixando. Daí, com a ajuda de Itaipu, Itaipu contratou mergulhadores submarinos e a nossa tubulação, nós fizemos cortes de tal forma que pegasse até o fundo do lago nessa posição, para não faltar água. Nós projetamos uma captação flutuante, ou seja, nós fizemos um sistema com um conjunto de motobomba que pode ficar ao tempo e submerso, tubulações flexíveis que dessa balsa vão para a nossa captação. Então, em qualquer nível que esteja a barragem de Itaipu, tá, nós vamos ter água suficiente. Para tratar da água, um plano diretor foi feito e desde a década de 70, os investimentos para a questão deste recurso estão sendo estabelecidos. O primeiro plano diretor que as autoridades paranaenses fizeram foi no ano de 1940. E desde então, a Sanepar, a cada realização do censo de IBGE, tem atualizado essas informações. Informações de crescimento de população, vetores para onde vai crescer essa população, enfim, dados que possibilitam o dimensionamento, a projeção futura no atendimento de água para a população do Sistema Integrado de Curitiba. Então é importante que se faça essas atualizações em função das mudanças de vertentes econômicas, de instalação de indústrias, de construção de grandes condomínios populares, de Minha Casa Minha Vida e etc. A preservação dos recursos hídricos é atravessada por várias questões políticas, sociais e econômicas. O desafio da água no século XXI se torna, assim, uma negociação constante pela igualdade de direitos e deveres entre cidadãos, o governo e os órgãos ambientais. Esse cenário cria uma nova ordem na história da humanidade, em que o simples ato de abrir a torneira significa muito, porque lutar pelo acesso e consumo consciente da água é também uma luta pela vida. As inscrições para o curso básico de Libras, a língua brasileira de sinais, já estão abertas. Podem participar estudantes, servidores da UFPR, além de profissionais da comunidade externa. O curso é de graça e tem carga horária de 120 horas, dividida em 3 módulos. As aulas acontecem de abril a julho no prédio histórico. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março pelo site da universidade. E atenção você que quer ministrar uma oficina no Festival de Inverno da UFPR. As inscrições vão até sexta-feira, dia 27. Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas habilitadas nas áreas propostas. As oficinas disponíveis são de artes, música, dança e comunicação. As inscrições são feitas pelo site da PROEC e o resultado dos profissionais selecionados sai no mesmo endereço a partir do dia 20 de abril. A 25ª edição do Festival de Inverno da UFPR acontece entre os dias 11 e 18 de julho deste ano. Kathleen Kochek para o UFPR Notícias. Cenas inusitadas, acidentes, funcionários atrasados. Esse ambiente conturbado é tema da comédia Os Esquecidos, que estreia hoje no Festival de Teatro de Curitiba. E o mais interessante dessa história é que todo o espetáculo nasceu dentro do Hospital de Clínicas. O elenco é formado por funcionários, pacientes e voluntários do hospital. Aqui no estúdio está com a gente Renildo Meurer, diretor da peça. Seja muito bem-vindo, Renildo. Obrigado. Renildo, primeiro conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar um grupo de teatro, o Anticorpos, né? Isso mesmo, o grupo Anticorpos agora está completando 13 anos, mas a gente começou fazendo peça dentro do próprio Hospital de Clínicas da Federal, né? E ali a gente foi participando de cipates, de eventos em geral e tal, e sempre o pessoal tem nos convidado e tal para deixar o evento mais animado, né? A gente trabalha muito com comédia e desde então a gente tem apresentado cada dia mais, né? Daí em 2008 a gente começou a participar dos festivais, Festival de Inverno da Federal, Festival de Teatro de Curitiba, de Pinhais, de Piraquara, quer dizer, aqui nos entornos da capital a gente tem apresentado em muitos festivais e até no Teatro Guaíra, no Teatro da Reitoria, né? Então, experiência que não falta. Já estamos com um pouquinho de estrada aí.
Muito legal. E do que trata especificamente a peça Os Esquecidos? Então, essa peça, Os Esquecidos, eu acho até que eu vou perguntar para um dos nossos personagens, o Eusébio, né? Ele que é o chefe ali digamos assim, onde se ambienta a peça, né? Eusébio, eu vou perguntar para você, do que trata a peça? Bem, a peça é Os Esquecidos, tá? Você não esqueça. A peça, ela trata assim do ambiente empresarial, em que as pessoas vão chegando atrasadas, em que as pessoas vão se envolvendo em acidentes, né? Porque os funcionários dessa empresa, assim, que eu sou administrador, eles são muito inconsequentes, muito inconsequentes. Muito legal. E qual que é o sentimento, Eusébio e Renildo, de estar levando esse trabalho para o Festival de Teatro de Curitiba? Então, agora, pela primeira vez, apesar dessa peça já estar também com 13 anos, é a primeira vez que esta peça entra no Festival de Curitiba. Então, a equipe toda, todo o elenco, estão todos assim muito animados em participar com esta peça nessa edição do festival. E o friozinho na barriga? Ah, isso tem que ter, né? Porque se não tiver, não tem graça, né? Perfeito. Olha, boa sorte para vocês, Renildo. Bom espetáculo a todos. Obrigado. Lembrando que a peça estreia hoje às 3 horas da tarde. Ela também vai ser apresentada amanhã e na sexta-feira. O local é o Sesc Água Verde. Mais informações você encontra no site www.festivaldecuritiba.com.br. E para saber mais sobre as outras peças que fazem parte dessa edição, vale a pena conferir a programação completa do 24º Festival de Teatro de Curitiba, que começou ontem e vai até o dia 5 de abril. Nós aqui preparamos uma seleção especial. Veja só. São 29 espetáculos na mostra, sendo 7 estreias nacionais e 4 internacionais. 393 espetáculos no Fringe, que são peças que acontecem na rua e em vários outros espaços. Além de atrações simultâneas como Gastronomix, Guritiba, Mishmash e Risorama, que integram os 13 dias de festival. A peça Cinderela abre o festival e é para quem gosta de música e coreografia. O espetáculo transporta a princesa para o final da década de 50 e gira em torno da busca pelo príncipe encantado. A peça tem duração de 1 hora e a classificação é livre. Gotas d'Água sobre Pedras Escaldantes é um drama que conta a história de 2 rapazes com personalidades diferentes que resolvem morar juntos e se deparam com muitos conflitos. A classificação é 14 anos e a peça tem duração de 90 minutos. E essa semana também tem espetáculo infantil. A peça A Galinha Pim-Pim conta a trajetória da galinha que está em busca do ovo perdido e descobre que o amor pode mudar a sua vida. A peça tem duração de 45 minutos. O musical Samba Futebol Clube resgata a história do futebol e seus principais ídolos por meio da música e de escritores brasileiros. Os atores interpretam 42 canções. O espetáculo dura em torno de 120 minutos e tem classificação indicativa de 10 anos. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!